Oi pessoal, tudo bom com vocês? Começamos então mais um vídeo, nosso vídeo sobre gestão da informação, conforme eu havia comentado no nosso último encontro na live de setembro. Teremos 3 vídeos hoje, mais um vídeo depois e uma narração sobre um case real vivenciado na minha empresa, cujo cerne principal é a gestão da informação. Então, sem mais churumelas, né? A informação precisa ser entendido como ativo das organizações. Essa é a nossa prerrogativa na temática do mês. E aí, antes de mais nada, eu queria salientar uma homenagem, fazer aí um reconhecimento quase biográfico, mas acima de tudo, coletivo no sentido da importância do dia 15 de outubro. E começo citando Viktor Franklin, que nos diz o seguinte: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Eu acho essa frase maravilhosa porque ela enaltece a importância do professor, né? Que mais do que ensina sempre educa, que transforma. A docência ela é um sacerdócio do saber, é uma missão divina e é uma honra para quem recebe esse dom. Por isso, meus parabéns a todos os professores, meus mestres, meus pais, meus avós, todos que me ensinam até hoje, principalmente aos meus alunos que me propiciam a oportunidade de fazer parte da história deles. Então, parabéns, que todos os professores possam permanecer pacientes, resilientes, apesar de tudo, que possamos ter esperança na valorização dessa que é a profissão mais basilar de qualquer sociedade. Qualquer sociedade. Um abraço a todos vocês e minhas palmas, né, pela bravura de ser professor no Brasil. Continuando, falamos mais do que nunca em informação, no sentido de que quando as organizações percebem que a informação ela é um ativo, essas empresas aprendem e, ao aprender, produzem conhecimento. Esse conhecimento, essa inteligência gera competitividade, diferenciação e vantagem competitiva, propiciam liderança, propiciam a capacidade de haver compactação e flexibilidade frente a um mercado dinâmico, competitivo e cheio de agentes, de variáveis não controláveis. Quando isso acontece numa cultura organizacional, a gente tem a produção de mais e mais informação. Estamos, sim, no overload informacional. Por isso que é tão importante gerir informação, para entender o que serve aos nossos objetivos e fazer bom uso disso, bom tratamento disso. Nesse sentido, quando eu entendo informação como recurso, sim, eu penso em lucratividade, crescimento, geração de riqueza. É importante, então, a gente caminhar olhando para o passado, compreendendo um pouco mais o presente, entendendo que todas as evoluções podem ser também encaradas como revoluções, porque a mudança é a única constante, já dizia Platão, né? A mudança é a única constante. Então, nessa perspectiva, a informação só passou a ser percebida e vivida com o processo da comunicação, que no início da formação social humana era baseada na oralização. Não existia escrita, não existia uma linguagem. Aos poucos foram surgindo suportes de memória, porque os homens, memória, como diz o Jacques Legoff, eram os grandes oráculos, eram aqueles que transmitiam informação de geração a geração. Então, aqueles mais velhos eram os detentores de mais informação, eram os conselheiros, os consultores daquela época. Até o momento em que a gente começa a perceber a criação de artefatos, como foi o caso da prensa, do nosso pai da imprensa moderna, Gutenberg, e foi o primeiro advento maquinal a produzir um produto de informação, né, a manufaturar um produto de informação em massa, a Bíblia, 200 exemplares em grego. Aliás, foi um grande processo de revolução compartilhar esse conhecimento
que era um conhecimento detido pela estrutura religiosa, que por sua vez exercia um grande poder, não só simbólico, mas político e até bélico sobre as pessoas naquele momento. Então, mais do que nunca, abre-se espaço na Revolução Industrial para a percepção da informação como ativo dentro das organizações. Claro, Revolução Industrial, falamos da fábrica, mas nesse sentido podemos ampliar os horizontes, até porque talvez seja interessante entender o que é a organização dentro de duas perspectivas, a academicista e a mercadológica. A academicista, vamos chamar Barnard e Weber, para lembrar o que eles diziam sobre a organização. É um sistema de atividades pessoais, ou forças que são coordenadas de maneira consciente, pessoas agrupadas sob a orientação de uma liderança, com foco na consecução de um objetivo pré-estabelecido, ou a integração bem racionalizada de um número específico de especialistas, mais uma vez, para o alcance de um objetivo. Ou seja, eu tenho aí uma estrutura de autoridade que dirige uma sequência de atividades em prol de um alcance materializável dentro de um cronograma também definido, bem academicista, bem técnico, mas é uma definição ampla, completa sobre o que é a organização. É uma visão academicista. Quando a gente passa para pensar no mercado, a gente chama o nosso guru, o Peter Drucker, que resumidamente diz que a organização é um grupo humano composto por especialistas que trabalham em conjunto para o desenvolvimento de uma atividade. Ora, mais do que nunca, eu tenho aí colaboração, eu tenho aí a união de especialistas, conhecedores de, enfim, universos distintos que, de maneira complementar, vão tornar operativas as organizações, né? Pessoas, objetivos e ações. Né? Então, mais do que nunca, a gente precisa entender que, de maneira estruturada, formal, a informação ela está na empresa, na organização, a partir desses 4 princípios importantes: a formalização, a racionalidade, a hierarquia e a especialização. Né? Controles, normas, documentos, estruturas de cargos e salários, níveis de autoridade, enfim, processos, padrão, tudo isso formaliza de maneira muito clara a informação e mais ainda, pessoal, nós não podemos deixar de lembrar das pessoas. Né? Nós somos informação, somos currículos, somos experiências, somos intuição, né? Somos decisões tomadas. Né? Então tudo isso pode ser registrado. Nós somos informação também, somos recursos informacionais também. Tá? E aí a gente chega nesse caminho histórico que comentei com vocês, o surgimento de muitas metodologias que têm por foco estruturar organizacionalmente as informações. É o caso da inteligência competitiva, que está lá vinculado ao departamento de marketing e tem não apenas um caráter resolutivo no sentido de problemas existentes, mas principalmente de criar, promover a análise preditiva, né? Ou seja, se antecipar aos problemas. Mais do que nunca, a aplicação de recursos de informação que trarão aí não só, enfim, economias, reduções de custos, enxugamentos, como também uma alocação mais inteligente dos recursos em prol da lucratividade, né? Da superação de metas. Tá? E aí a gente tem suportes à gestão da informação. E olha que legal, eu acho esse slide que um amigo, o professor Alexandre Bilar, produziu, muito legal. Né? Vejam só uma sequência importante que a gente chama de processo administrativo. Você tem uma situação atual, que não é a ideal para você, e você tem uma situação futura que você planeja. Por sua vez, você diagnostica o seu momento, seu cenário, suas variáveis, seus stakeholders e a influência deles sobre você, e você assim define metas para que um macro-objetivo seja possível. Ou seja, você entende os seus recursos, percebe o que fazer com eles e executa. Você tem estratégia, você tem tática e você tem a operação. Você tem o planejamento estratégico, tático e operacional.
Por sua vez, você organiza tudo isso, entendendo que você precisa gerir seus recursos, talvez criar, adquirir, adaptar, para que o planejamento seja execuível, seja possível de ser implantado. E aí você tem um direcionamento bem claro, enfim, você tem aí a liderança como um exercício de condução e motivação das pessoas para que essa execução do planejamento seja consciente, responsável e técnica. E, continuando, você tem o acompanhamento da performance através dos controles, você tem dashboards, você tem business intelligence aplicada aí, enfim, para que você acompanhe quantitativamente e de maneira também inteligente, e você possa não só prevenir, como principalmente corrigir problemas quando eles acontecem. Por fim, você coordena tudo isso. E vamos observar o que a gente tem nesse slide aqui do professor Bilar. Nós temos os princípios, né, as 5 funções, na verdade, da administração: planejar, organizar, liderar, controlar e coordenar. Nós temos Henry Fayol gritando para a gente aqui, né, o quanto é importante a gente seguir esse roteiro que ele também construiu e que é mais do que nunca atual. Né? Ou seja, pessoal, eu preciso gerir a informação. E aí eu chamo, para fechar o vídeo de hoje, o conceito de Wilson, que diz que gestão da informação é definida como a aplicação de princípios administrativos, que vimos aqui, não é verdade? Na execução de 4 fatores: aquisição, organização e controle, disseminação e uso da informação, objetivando o quê? Tornar operacionais e efetivas quaisquer organizações. Então, mais do que nunca, gerir informação é condição básica para a operação de qualquer estrutura organizacional. Não esqueçamos desse recado principal do primeiro vídeo do mês, tá bom? Eu espero que a gente tenha tido produtividade e compreensão nesse momento dessa minha fala. E mais uma vez, parabéns aos professores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.